Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo promovido por nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O estudo tem como pauta refletir acerca desse tema aqui apresentado na transparência, o bom combate e a estratégia para combater o mal. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, estudos que ocorrem ao longo de toda a semana, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Isso ocorre sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse estudo, que será disponibilizado no dia 22/12 agora. E também a casa promove uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, feitas essas considerações, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, rogamos ao vosso coração magnânimo a bênção do Senhor a nos envolver em mais essa oportunidade em que conduzimos a nossa programação de estudos. Que possamos, Senhor, desenvolver esse momento em clima de serenidade, harmonia, para podermos alcançar o nosso objetivo e compartilharmos assim com os nossos irmãos de ideal. Que possamos, Senhor, ainda sob a bênção do vosso coração magnânimo, contar com a presença de nossos benfeitores espirituais, compartilhando conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de realização do nosso estudo. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe, agora e sempre. Assim seja. Queremos iniciar aqui com essa pergunta, a nossa programação. É o seguinte: como a doutrina espírita pode contribuir para o entendimento dos mais variados temas da vida? Nós temos sempre destacado essa pergunta em nossos estudos, para podermos, então, refletir acerca da importância da doutrina espírita para compreendermos a vida, compreendermos os fenômenos da vida e compreendermos a nossa própria vida. Então, nesse sentido, vamos aqui, na sequência, apresentar as obras básicas, obras que sustentam a doutrina espírita no seu conjunto de princípios. Primeiramente, nós temos o Livro dos Espíritos, livro assim que traz toda a síntese da doutrina, que trata de um livro dividido em 4 partes. A primeira parte, o codificador destinou então para tratar da causa primeira, aspectos relacionados à criação. A segunda parte, ele aborda de forma ampla aspectos relacionados ao mundo dos espíritos. A terceira parte é uma parte assim, de uma importância tão grande para nos orientar em nossa caminhada, em nosso percurso na vida, que é a parte que trata das leis morais. E a última parte, ele vai fazer considerações, então,
trazendo as perguntas e respostas acerca das esperanças e consolações. Então, é um livro assim, que constitui a base de toda a doutrina. Aqui nós temos o livro dos médiuns, né, que é o manual que trata das atividades mediúnicas e da natureza e mecanismo da mediunidade. O codificador aqui apresenta todas as nuances possíveis, né, que ele catalogou acerca da mediunidade, dos médiuns. É um livro de cabeceira, obviamente, não só para médiuns, mas, sobretudo, para quem lida com o trabalho mediúnico. O terceiro livro aqui, na sequência de publicação, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma referência metodológica para o estudo minucioso do Novo Testamento, né, com um roteiro para o ensino moral de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o ensino moral dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o Kardec nos ensina a tirar o espírito da letra. Esse livro, o próximo, O Céu e o Inferno, né, que já tem como foco de estudo a justiça divina, abordada em duas partes, sendo uma, né, de teoria, aspectos conceituais, e a outra com registro de entrevistas com espíritos desencarnados. É muito interessante, porque Kardec vai entrevistar de espíritos infelizes até espíritos felizes. É muito bacana, muito interessante, né, esse livro. E, finalmente, aqui nós temos o livro A Gênese, né? Ele é um livro que trata de aspectos muito interessantes. E a primeira parte, né, ele trata sobre a formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. Certo? A segunda parte, ele já vai trazer aspectos relacionados aos milagres e explica de forma muito interessante, à luz da doutrina espírita, os muitos milagres feitos por Jesus. E que nos leva a refletir: existe milagre? Nós vamos concluir pelo estudo do livro que não existe milagre. Todos os fenômenos, os eventos promovidos por Nosso Senhor, têm uma explicação causal, né? E a terceira parte desse livro, né, a Gênese, explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. Então, respondendo à pergunta de como entender, né, os eventos da vida, nós vamos, então, nessa síntese aqui, dizer o seguinte, que o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomando como base, né, esse Pentateuco aqui apresentado, vai dar a sustentação, vai dar a referência para podermos alcançar todas as respostas que buscamos. Então, é importante considerar também que nós temos as obras subsidiárias, que vão se somar àquelas que apresentamos para formar essa referência, né? Essa bibliografia que vai orientar o estudo sistematizado da doutrina espírita. E, especificamente para esse estudo, nós vamos utilizar duas obras, por isso estamos citando aqui. O livro Caminho, Verdade e Vida e o livro Palavra de Vida Eterna, ambos psicografados pelo médium, né, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Certo? Muito bem, então vamos aqui adiante, feitas essas considerações, vamos avançar aqui em nossa programação. Então, como o tema sugere, nós queremos compartilhar aqui um trecho do Evangelho, das cartas de Paulo, quando ele, então, Paulo de Tarso,
ele faz uma orientação quanto ao bom combate. É um versículo, né, da segunda carta a Timóteo, está no capítulo 4, versículo 7. E ele anotou o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito bem. Considerando a nossa referência doutrinária, os princípios doutrinários e toda a cultura que já desenvolvemos, orientados pela doutrina espírita, como entender esse versículo? É o que queremos desenvolver agora, na sequência. A interpretação do texto evangélico sugere, portanto, que façamos uma busca na literatura, né? E nós apresentamos no início uma referência para irmos ao encontro da fonte segura. O Pentateuco kardeciano aqui apresentado, ele traz, portanto, essa referência. Além do Pentateuco, nós temos também as obras subsidiárias. E nós vamos compartilhar aqui um trecho, né, do livro Palavras de Vida Eterna, que apresentamos no início, que traz uma contribuição do Espírito Emmanuel para entendermos as palavras, a anotação, né, do nosso irmão Paulo de Tarso. E o Paulo, ele, com as suas palavras, ele traz um sentido espiritual que repercute, e nós, até hoje, então, buscamos entender esse sentido. E o Emmanuel nos ajuda aqui. Vejam bem. Ele vai dizer o seguinte, o Emmanuel: nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Vejam bem, um trecho muito interessante para nós refletirmos. Mas veja agora, na sequência, o trecho que inclusive está grifado, o grifo é nosso. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. E aqui é que queremos dar ênfase às reflexões que faremos deste estudo. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Esse é o tom que vamos dar a esse estudo. Porque o bom combate, então, é quando nós nos colocamos em luta contra nós próprios, contra os sentimentos inferiores. E ele ainda vai dizer aqui, nesse trecho, que o combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos. O grifo é nosso. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. A reflexão que devemos fazer, então, que quando nós nos colocamos na posição de lutar contra nós, contra as nossas imperfeições morais, e buscarmos, então, o nosso aprimoramento moral,
nós estamos alcançando essa condição de ascensão aos planos superiores. Muito bem, ainda nesse contexto da interpretação do versículo extraído da carta de Paulo a Timóteo, vamos compartilhar aqui mais um trecho do livro Palavra de Vida Eterna para a nossa reflexão. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, que Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. E acrescenta aqui, Emmanuel, ele que andara em combate, o grifo é nosso, até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. E ele acrescenta, até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas, desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. É um processo muito interessante de ruptura, de reposicionamento, porque até o caminho de Damasco, ele seguiu uma orientação. Após a entrevista com o mestre no caminho para Damasco, que ele fazia para continuar a sua ação de perseguir os cristãos, até aquele momento ele estava orientado de forma diferente, por outros sentimentos. Mas aquele momento da entrevista, ele desperta para a vida e passa a dar um novo sentido à sua trajetória, à sua caminhada. Né? Ele muda o seu posicionamento, ele se reposiciona perante a vida. É um exemplo que pode trazer para nós a inspiração, né? Para buscarmos, então, nos colocar numa posição na vida de forma a seguir uma orientação, que é a orientação que nosso Senhor nos apresenta, que é a orientação acerca do amor. Mas o Emmanuel continua aqui, vamos compartilhar. Ele vai dizer o seguinte, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, veja, o grifo é nosso, jamais deixou de servir à causa do bem, a partir daquele momento, daquele encontro com o Senhor. A orientação passou a dar para ele um novo vigor, uma nova disposição. Jamais deixou de servir à causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. O Paulo pode servir de inspiração para todos nós e podemos mirar no exemplo dele para podermos promover o bom combate. E nesse trecho que a gente fecha essa contribuição do Emmanuel, né, ele vai dizer que ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, que é o Saulo, e aí nós estamos falando do Paulo, aparentemente arrasado e vencido, na perspectiva terrena, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. E nós podemos fazer a pergunta, como sair da terra na condição de um verdadeiro triunfador, compatível, obviamente, com a missão de cada um de nós, promovendo o bom combate. E, na sequência, nós queremos trazer algumas considerações acerca do desafio. Né? O que devemos combater, obviamente, as nossas imperfeições morais. Mas vamos fazer algumas considerações acerca desse processo.
E perguntamos aqui, inicialmente, qual o significado do bem e do mal na perspectiva doutrinária? E temos aqui uma síntese para esse momento do estudo, tá, acerca dessa pergunta. Está no Livro dos Espíritos, na questão 630. Nós vamos trazer aqui um trecho apenas dessa pergunta. Os espíritos superiores respondem a Kardec. E vamos compartilhar esse trecho aqui. Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, veja, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem, o grifo é nosso, aliás, todos eles aqui, todos os grifos aqui são nossos, né? É proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, os espíritos superiores respondem aqui para Kardec. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo o que se afasta, o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Já podemos aqui aplicar a questão do bom combate, que nos ensina Paulo. Né? Combater o mal. E agirmos de forma a estruturar os nossos projetos de vida, os nossos objetivos, as nossas metas, o nosso pensamento, a nossa conduta, em consonância com as leis de Deus. Vamos aqui adiante para refletirmos um pouquinho mais sobre essa questão. E queremos desenvolver essa pergunta, então, como entender a origem do bem? Porque nós devemos, em nossa caminhada evolutiva, estar sempre alinhado com o bem, que é o aspecto, né, a dimensão que traduz a lei de Deus, que é o bem. Então vamos ver a origem do bem, então, e vamos recorrer a Kardec no livro A Gênese. Observe que estamos citando aqui livros que apresentamos inicialmente, livros da codificação, e também livros que denominamos inicialmente como da obra subsidiária. Aqui nós temos um livro da codificação, que é a Gênese, né? E temos essas considerações aqui. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e justo. O grifo aqui é nosso, vou repetir. Nada pode produzir que seja ininteligente, mau e justo. Certo? Vamos aqui em outro trecho, também do livro A Gênese, que Kardec vai destacar, inclusive, aspectos relacionados à lei, né? E como ela se manifesta para cada um de nós. E o grifo aqui no trecho é nosso. Então, ele diz o seguinte, que Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Então não existe o mal. Só existe o bem. Vou repetir. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Ou seja, nós fomos criados com os potenciais para isso. Para cumprir essas leis. Agora perguntamos, por que desviamos, né? Porque em alguns momentos nós nos divorciamos dessas leis, como diz em um trecho de um dos livros da Joana de Ângeles. Esse divorciar das leis de Deus traz consequências. Né? Mas dando sequência aqui, o outro grifo é nosso. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração.
Então a lei de Deus, ela se manifesta para cada um de nós. Na intimidade sagrada da consciência. Então temos a rota. E ainda fica a pergunta: por que então desviamos do propósito do bem? Vamos adiante. Logo, numa conclusão, o mal que observamos em nosso mundo não pode ter em Deus a sua origem. E qual a origem então do mal? Né? Vamos adiante aqui para nós podermos alcançar essa condição e queremos entender o bom combate. E por isso que abordamos no início o aspecto de que o bom combate, né, do mal, das imperfeições morais. Então, considerando essas reflexões sobre a origem do bem, qual a origem do mal? Ainda com o Kardec no livro A Gênese. Os males de toda espécie, físico ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias, que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos males que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. Nós não vamos desenvolver os males inseridos dentro desse contexto aqui dos flagelos naturais. Né? Tendo em vista o propósito do nosso estudo, vamos nos ater apenas aos males que o homem pode evitar, porque ele é a causa. Então, é nesse sentido que queremos ir adiante. Ainda com Kardec, vamos trabalhar aqui um aspecto sobre a origem do mal. E nesse trecho aqui, ele vai trazer o seguinte, que os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Veja, o grifo é nosso. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. É nesse sentido que devemos compreender o mal, para podermos entender o ensinamento do Paulo acerca do bom combate. Então, o bom combate que devemos fazer é o orgulho, o bom combate ao egoísmo, à ambição, à cupidez, enfim, aos excessos de toda ordem. Para podermos alinhar o nosso projeto de vida às leis soberanas, à vontade de Deus. Certo? Então, é nesse contexto que queremos tratar o mal e aí inserir essa orientação de Paulo quando ele escreve para Timóteo, que repercute até hoje. E nós podemos tomar isso como referência para a nossa vida. E ele vai dizer o seguinte, ainda com Kardec: Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Olha só o trecho grifado. O excesso do mal moral se torna intolerável. O orgulho, o egoísmo e o orgulho que se constituem na causa do desvio do mal, divorciando-nos da lei de Deus, ele leva o indivíduo a vivenciar uma realidade, que é uma realidade de dor, de sofrimento, de infelicidade.
E isso chega ao excesso. É nesse momento que o indivíduo, então, ele vai despertar. Por quê? Se torna intolerável esse distanciamento de Deus. Porque uma questão que as pessoas costumam se equivocar, mas Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, porque Deus está sempre presente nas nossas vidas. Nós é que nos afastamos dele. De forma deliberada, utilizando do nosso livre-arbítrio. E devemos consultar a nossa intimidade nesse sentido, que em algum momento nós vamos lembrar que foi a nossa escolha, foi o resultado do exercício do livre-arbítrio que fez com que nós nos afastássemos de Deus. E esse afastamento faz com que nós, então, enfrentemos aí a dor, nessa perspectiva mais expiatória, o sofrimento, a infelicidade. É aquele momento do transbordar. Não dá mais. E aí é o momento do despertar. Nosso Senhor, Ele traz um ensinamento para nós por meio da parábola do filho pródigo. Está em Lucas 15, versículos de 11 a 32. Quando então o filho que desvia, ele lembra de Deus. E ali ele começa a empreender uma caminhada de retorno ao Pai. Mas ele lembra depois de um contexto de muita dor, de muito sofrimento, muita privação. E isso tudo é resultado de escolhas que fazemos, do exercício do livre-arbítrio, quando então fazemos a escolha equivocada. Não é? Vamos adiante para entendermos que o determinismo divino, portanto, é o bem. E a dor se manifesta em nossa vida trazendo a mensagem de Deus, chamando-nos a atenção para o verdadeiro sentido da vida, para o verdadeiro propósito da vida, que é o bem. A dor não tem caráter de punição, pelo contrário. O caráter da dor é trazer a mensagem de Deus para que nós possamos, né, buscar o posicionamento adequado da vida. Nesse sentido, entendendo o determinismo de Deus, o bem, esse trecho de Kardec aqui, também da Gênesis, ele é interessante. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio. Quem? O homem, a criatura. Sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho. É por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. Porque da mesma forma que nós, no uso do livre-arbítrio, buscamos o caminho do mal, o desvio, o afastamento de Deus, é a partir da disposição íntima da nossa vontade que vamos ter que ir ao encontro dele e retornar ao caminho. Muito bem. A necessidade, acrescenta Kardec, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. A necessidade, é o grifenócio, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Esse é o momento de despertar para o bem. Então, o bom combate é quando nós, então, promovemos as condições para irmos ao encontro de Deus. Não só num caráter preventivo,
para não nos deixarmos desviar da verdadeira rota, mas, sobretudo, em processos de redenção espiritual, para entendermos que o determinismo de Deus é o bem. E esse despertar é o despertar de cada um. Eu não consigo, caso venha enfrentar alguma situação, despertar no meu filho, eu tenho 5 filhos, eu não consigo despertar nele o verdadeiro sentido da vida. Todos estão bem encaminhados e bem orientados nesse sentido, mas tomando isso como hipótese, sabe? Eu não consigo, mesmo sendo pai, o que eu posso fazer é criar uma condição para poder ajudar, para poder auxiliar. Mas a vontade é de cada um. O livre-arbítrio é de cada um. Sabe? Porque cada um faz a sua escolha. Tem essa autonomia. É preciso entender, inclusive, a manifestação da lei nesse contexto todo, sabe? E respeitá-la. E essa pergunta aqui é uma pergunta interessante. Pergunta que o Kardec formula aos espíritos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A resposta dos espíritos superiores, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Todos nós, então, somos dotados das faculdades para distinguir entre o bem e o mal. Temos a capacidade de discernir para podermos, então, no exercício do livre-arbítrio, fazer a escolha correta. Porque sabemos que a escolha equivocada nos leva, então, à infelicidade, à dor, ao sofrimento. São os transtornos que o indivíduo pode enfrentar por essas escolhas equivocadas, escolhas contrárias à lei de Deus, escolhas orientadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, todos nós somos dotados das condições para poder distinguir o bem do mal e o mal. É preciso a gente compreender, então, viu, nesse momento aqui do estudo, que Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Essa frase é de Kardec, está no livro A Gênese, lá no capítulo 3. Repetimos aqui. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Isso nós precisamos compreender. Portanto, está em nossas mãos exercer o bom combate para mudarmos a nossa vida. Não é na mão do outro, não. Cada um precisa fazer a sua parte. O bom combate é quando nós, então, utilizamos de nossos potenciais para combater as nossas imperfeições, para agirmos numa trilha de aprimoramento moral. E qual a maior qualidade do homem de bem? Nós vamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, compartilhar esse trecho. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio e modesto. São qualidades do homem de bem. Essa é a meta que devemos alcançar. E cada um, então, de nós, ao analisar a sua própria vida, vai encontrar as oportunidades de melhoria, de aprimoramento moral.
para poder aí sim seguir a orientação do Paulo de Tarso quanto ao bom combate. Porque é o combate ao egoísmo e ao orgulho que vai nos colocar nessa condição aqui do trecho desse livro, né, quanto ao homem de bem. E também no livro dos Espíritos nós vamos encontrar a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores respondem a Kardec: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Esse grifo é nosso. O bom combate é nesse sentido, para evitar arrastamentos dos maus pendores. E a resistência está justamente quando nós, como orienta o Paulo, exercitamos as nossas faculdades nesse sentido. Do bom combate. Combate ao egoísmo, ao orgulho. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, o grifo é nosso, pelo bem do próximo. Veja, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sacrificar o interesse pessoal. Veja só, a dimensão do altruísmo aqui prevalecendo. Eu me sacrificar pessoalmente para olhar para o próximo, para acolher o próximo. Essa é a sublimidade da virtude. E nesse contexto aqui, nós vamos encontrar, então, a condição que nos leva a combater o egoísmo. Quando o sacrifício pessoal ele é verificado pelo bem do próximo. Continuando, né, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, veja, o bom combate é um processo, né? Nós vamos utilizar de recursos, de estratégias para promover o bom combate, para alcançar um resultado. E são as virtudes. O homem de bem, ele é virtuoso, sabe? E a virtude, por excelência, o altruísmo, a humildade, passam a ser a construir a nossa meta. Em outro trecho, no livro A Gênese, no capítulo 3, o Kardec vai dizer o seguinte: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há de duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Certo? Então, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, se nós agíssemos em consonância, conforme a lei de Deus, submetendo-nos às leis divinas, né? Submetendo o nosso projeto de vida às leis soberanas, não há de duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra, viveria feliz. Então, para podermos alcançar a felicidade, a orientação de Paulo é muito interessante, porque o bom combate nós o fazemos em nós mesmos. Combater o egoísmo e o orgulho. E só para encaminharmos essa parte aqui, para finalizarmos o nosso estudo, vamos recorrer
a um ensinamento de nosso Senhor. E eu formulo aqui essa pergunta: qual o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo para combatermos o mal? E aí nós queremos compartilhar esse versículo de Mateus, versículo 34, capítulo 10. O evangelista anotou o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Como entender, então, esse ensinamento? Como interpretar esse ensinamento? Ora, nós vamos utilizar a mesma estratégia que fizemos no início para interpretar a anotação da carta de Paulo, para entender o bom combate. Utilizamos do livro Palavra de Vida Eterna. Nós vamos utilizar também aqui de um livro, né, também ditado pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, para tirar o sentido espiritual e aí sim encerrarmos o nosso estudo, né, com essas considerações. Entender que nosso Senhor, quando ele diz: não cuidei de vir trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O que isso tem a ver com o que nós estamos refletindo aqui? Vamos lá. Interpretando, então, o texto, nós vamos encontrar o seguinte: no caminho, verdade e vida. É a contribuição que estamos buscando com os ensinamentos de Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. É um livro muito interessante, inclusive, para podermos interpretar os ensinamentos de Nosso Senhor. Nesse trecho ele vai dizer o seguinte: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Veja o que ele traz nesse trecho. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Mas vamos continuar com o Emmanuel aqui, porque ele traz um sentido muito interessante aqui, uma versão muito bacana para nós entendermos esse versículo de Nosso Senhor e, obviamente, associarmos ao tema que estamos desenvolvendo. Ele acrescenta aqui: Jesus não poderia endossar tranquilidade, deseja eles. Ele não veio trazer para nós, né, a tranquilidade, né, para podermos, então, vivermos no deleite das convenções do mundo. Não. E acrescenta, Emmanuel, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, e é isso que nós precisamos entender, para não nos submetermos às convenções do mundo, não nos tornarmos, né, uma criatura mundana, mas sim uma criatura, né, que está no mundo para aproveitar os recursos, as oportunidades para se espiritualizar. Ele acrescenta: trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Olha só a compreensão. Tudo alinhado com o que nós estamos falando do bom combate. Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Compreendermos a intimidade de Deus e a manifestação das suas leis em nós, para que nós possamos iniciar essa batalha do aperfeiçoamento.
em nós mesmos. Ou seja, combater o orgulho, combater o egoísmo. Vamos aqui, mais um trecho. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. Então, estamos concluindo o nosso estudo, mas precisamos entender que o bom combate que devemos fazer em nós mesmos, o bom combate ao egoísmo, ao orgulho, à arrogância, à vaidade, à prepotência, à ganância, para podermos então alcançar uma condição íntima que nos favoreça a paz. E nosso Senhor, então, passa a ser nossa referência. Porque a espada dita por ele não é espada para sair guerreando como no combate, e foi desenvolvido pelo Emmanuel, numa perspectiva externa, não. Mas é a espada regeneradora, é a espada renovadora da guerra íntima contra o mal, da guerra contra as nossas imperfeições morais. É nesse sentido que devemos compreender o ensinamento de nosso Senhor. E é por isso que nós associamos os dois versículos. Porque o bom combate, com essa estratégia apresentada por nosso Senhor, da espada, que a espada realmente é um instrumento de guerra. Mas não é um instrumento para sairmos guerreando e combatendo os irmãos, o próximo. É para combatermos em nós as imperfeições morais. E essa espada nós podemos entender como a disposição íntima, a vontade, o desejo, sabe? A determinação, a coragem para vencer a nós mesmos. Muito bem, estamos já nos apontamentos finais e temos mais esse trecho para compartilhar antes de fecharmos. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, a nossa referência para exercitarmos o bom combate é o Senhor, é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo de Tarso mirou no exemplo de Jesus. O Paulo de Tarso, voltando agora ao início do nosso estudo aqui, logo após, nas palavras do Emmanuel, a entrevista dele com o nosso Senhor, com Jesus Cristo, né, quando ele fazia o percurso para Damasco, despertou a atenção dele para a vida, para o verdadeiro propósito da vida. Ele até então estava equivocado. E a partir dali, ele passou a exercitar o bom combate. Que nós possamos também, com essas reflexões e mirando no exemplo do Paulo, exercitar e promover o bom combate em nossa vida. Com isso, então, nós agradecemos a atenção de todas, de todos que compartilharam conosco dessas reflexões, oportunidades que agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela paz espiritual. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudos que realizamos sob a bênção
do vosso coração de infinita bondade. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais que compartilham sempre conosco desses momentos de recolhimento para o estudo. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja.